tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês um pega legal na CPMI do 8 do 1. O senador Magno Malta, ele ameaça o ministro André Mendonça e o ataca de forma inacreditável. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a fala do senador Magno Malta e você vai entender do que o Paulo está falando. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos ouvir aqui, ó. O Magno Malta. Pois não, senador. Nessa matéria CPI, CPMI, eu conheço muito bem. Existem pontos nevrálgicos e imexíveis. CPMI e CPI têm poder de justiça e poder de polícia. As CPIs que eu comandei, todas elas tiveram grande resultado, porque a Constituição foi respeitada. Uma CPI, quando se instala, Vossa Excelência não pode antecipar relatório, porque Vossa Excelência é um juiz. Hoje, Vossa Excelência é juiz. O relator não pode antecipar, para não viciar o processo. Então, Vossa Excelência tem poder, não precisa consultar. O réu, o bandido, aquele que está convocado, é que recorre ao Supremo com uma liminar pedindo o direito de ficar calado. E normalmente eles ganham o direito de ficar calado, que não tem problema. Nem precisava recorrer. O próprio presidente da Constituição tem que ler os direitos do cara, dizer, olha só, tem direito de ficar calado, é direito seu, está na lei, de não criar provas contra si. Nem precisava recorrer, mas eles recorrem. Aí o que me deixa extasiado é que na CPI das Bets, o ministro André Mendonça, por quem eu lutei sem mandato para virar ministro, quando era candidato, eu fazia 10 vídeos por dia batendo em Davi Alcolumbre, batendo em Pacheco, porque eles humilhavam ele. Eu ia lá na CGU, presidente, orar com ele. E ele já me falou tanta coisa no meu pé do ouvido, que se ele fizer outra dessa, eu vou contar tudo. Senhor presidente, ele me pediu para vir no dia da sabatina dele, eu não tinha mandato. Por achar que eu era um senador respeitado, embora eu não estivesse na casa, mas era respeitado por todos que ficaram. Era pandemia. Eu ponderei, até porque estava tendo uma CPI de Covid, e eu enfrentava a CPI do Covid todo dia, mesmo sem mandato. Eu não quero cruzar com os senadores para não criar constrangimento, mas mesmo assim eu vim. Fui bem tratado por todo mundo, fiquei toda a sabatina de André. O tempo em que estavam lá provam isso. Fiquei sentado lá. Ele vai e desrespeita a CPI da Beth, a senadora Soraya, relatora, junto com o nosso querido doutor Irã, como presidente, pede, vota a convocação de Daulane, que cometeu crimes à luz do dia, a maior beneficiária dessa peste da jogatina. E ela simplesmente ganhou também do ministro André Mendonça o direito de desrespeitar a CPI. Eu não vou, deu de ombro. Ela nem pisou aqui, nem deu satisfação. Tirou onda, tirou onda. Tirou onda autorizada pelo judiciário. Aqui, quando eu especifico Alexandre de Moraes, porque eu mostro os crimes que ele comete, Gilmar Mendes, todos eles, eu não estou aqui para passar pano para André Mendonça, porque ele é evangélico. Aliás, foi com essa pecha que ele foi eleito. E um cara que é evangélico, que conhece a Bíblia, tem que ter empatia. Tem que ter empatia. São pessoas, são milhares de pessoas roubadas.
aposentados. E aí ele comete o mesmo erro. Vai lá e diz ao careca que ele não precisa vir. Ele está nadando de braçada. Ele deve estar nesse momento zombando, rindo, vendo pela televisão a gente. Aí eu questionei o meu líder. Deveria falar com o ministro André Mendonça? A informação que eu tive foi a seguinte: o ministro informou que já existe um precedente. Existe. E foi aberto por ele mesmo. O precedente é dele. Se isso perpetuar, acabou a CPI. Não precisa pedir CPI nem aqui, nem na Câmara. Como? Se ninguém precisa vir. Então, eu, na minha experiência, digo a Vossa Excelência o seguinte: eu acho que não terá concordância da maioria. Mas Vossa Excelência reconvoque o careca sob condição, debaixo de vara, como diz a lei, coercitivamente e sem pedir nada para André Mendonça. Pois não, senhor. Ele que se vire. Vossa Excelência pode, como juiz, mandar a Polícia Federal trazê-lo. Pois não, senhor. E se a Polícia Federal não trazer, ela que paga o preço disso. Pois não. Então, vamos formalizar o requerimento. De ajuda, eu estou... Então, passando para Vossa Excelência, foi dessa maneira que eu sempre fiz e sempre deu certo e teve resposta para o Brasil. Muito obrigado, senhor. Vou... Meus amigos, olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Vou dizer uma coisa para vocês. Não, Magno Malta, não. O ministro do STF, o STF tem o direito de errar por último, Magno Malta. O que vale para os outros ministros, vale para o André Mendonça. O que você está fazendo é pedindo para a CPMI desautorizar o ministro André Mendonça, mesmo sendo ministro indicado pelo Bolsonaro, e a gente sabe como ele vota, mas é um direito dele. Ele foi indicado ministro do STF. Primeiro você ameaça o ministro, contar aquilo que o ministro conversou com você, no particular. E depois você pede para a CPMI simplesmente desrespeitar uma decisão do ministro. Você continua irresponsável, você continua fora da lei. Eu não entendo é como um cara como você ainda está livre nesse país, sendo eleito senador. Você é uma piada, Magno Malta. É isso que você é. E não é porque o cara foi indicado pelo Bolsonaro. Se ele errou, você tem o plenário do STF para recorrer. Toma vergonha na cara. Para de querer inverter a lógica. Para de querer inverter a lógica. Manda desobedecer o ministro André Mendonça, que vocês vão terminar preso. Isso sim. É uma vergonha, gente. Vejam vocês o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu sei que a decisão do André Mendonça não é uma decisão que tem a base legal. Porque o cara pode até se negar a falar, mas ele tem que ir. Já foi decidido várias vezes. Mas o Magno Malta não pode, primeiro, ameaçar, que coisa vergonhosa, né? E depois querer impor aquilo que ele acha que deve ser. É simplesmente inacreditável. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, deixa seu comentário para esse Zé Ruela e passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live. Valeu, gente. Tchau.